bem, pessoal? E aí, galera, estamos aí com mais uma aula de física, né? Nós já falamos de carga elétrica, um pouco do modelo atômico, da mecânica quântica, da eletrização dos corpos, né? Depois falamos da quantização dessas cargas, falamos da força elétrica que há entre elas, e agora vamos falar do campo elétrico. Já começamos, né, na aula anterior falando de campo elétrico, continuando agora, vocês já viram que campo elétrico é a região em torno onde pode oferecer aí a propriedade elétrica sobre uma carga de prova, né? Então, de atração, repulsão. Essa região toda, esse campo é chamado essa região toda em volta dessa carga, onde possa reagir e ter uma força elétrica chamada de campo elétrico. Vamos lá, então, continuando na sala de campo elétrico. Hoje vamos falar das linhas de força do campo elétrico uniforme, o efeito das pontas, principalmente até sobre o para-raio, né, que tem a ver com isso, a blindagem eletrostática, que é o equilíbrio de condutores. Então, a nossa aula de hoje vai trabalhar essa questão das linhas de força do campo elétrico, tá? Olha bem, por que caminhões-tanque têm a forma arredondada? Vocês estão vendo aí na imagem que o caminhão-tanque é arredondado, né? Não é quadrado. Por que não seria quadrado igual os caminhões que carregam soja, por exemplo? Né? Todo madeira e tudo, mesmo que fosse de ferro, é quadrado. Por que eles são arredondados? Isso é uma coisa que nós vamos ver mais tarde, daqui a pouquinho, que não falar sobre o efeito de ponta. Então fica aí a curiosidade e já vamos pensando sobre isso. Vamos lá, então? Isso é só para a gente poder ter uma curiosidade, né, durante a aula, né? Então, nós temos aí um caminhão-tanque de combustível ou de produtos químicos, né? Vamos falar um pouquinho mais de história. Sempre um pouquinho de história é bom, né? No início do século XIX, reviveu-se o conceito de atmosfera, que rodeava os objetos. Mesmo que dentro de um contexto bastante diferente daquele do século XVII, né? Que aqui é o XIX, é um pouco, 2 séculos depois, né? Em meados do citado século XIX, contudo, a ideia de atmosfera foi superada por um novo e poderoso conceito adotado por Michael Faraday para descrever as interações eletromagnéticas, que é o conceito de linhas de força. Pessoal, teve uma ideia de que, como o nosso planeta tem atmosfera, o ar, então supõe que também dentro do conceito elétrico, as cargas elétricas estavam dentro de uma atmosfera, né? Chamado de éter, por exemplo, a ideia do éter, para poder que nenhuma carga poderia simplesmente, sem nada, se mover, mesmo com a força elétrica. Só que aí Faraday vem com uma ideia diferente. Vamos lá? Vamos ver então como Faraday pensou essa questão? Ok? Vamos lá um pouquinho? Então, Faraday vem com a ideia, descrevendo as interações eletromagnéticas com o conceito de linhas de força. Muda aquela ideia de antes. Essas contribuições de Faraday para o eletromagnetismo começaram, na verdade, em 1821, né? Então, em 1821, quando editou da revista Annals of Philosophy, filosofia anual, né? Solicitou-lhe que escrevesse um resumo sobre as experiências e teorias eletromagnéticas. Lembrando que Faraday, ele não era um matemático, né? Ele não estudou em escolas da época, né? Ele foi aprendendo com as pessoas, ouvindo, inclusive assistindo palestras e tudo, mas um cara muito inteligente. Tinha teoria eletromagnética, porque ele lia muito livro, e tinha as experiências que ele fazia, mas ele não tinha aquela estrutura matemática, porque não estudou mesmo numa escola do dia a dia, né? Como consequência dos trabalhos de Oersted, né? Já falamos sobre Oersted aqui, inclusive sobre a bússola, né? Sofrer o campo magnético, né? E o campo elétrico também ter. Oersted é considerado o pai do eletromagnetismo, que juntou, mostrou que a eletricidade, a corrente elétrica, poderia fazer efeito em uma bússola, que só sofre efeito magnético. Não demorou muito para Faraday perceber que não poderia só relatar o que existia e passou a fazer suas próprias experiências. Então, olha bem, Faraday, o que tinha Faraday? Ele pensava, conversava, lia,
imaginava, escrevia suas teorias. Falei, espera aí, não posso ficar só falando. Eu tenho que ter alguma coisa que mostra para mim que o que eu estou falando mostra para as pessoas também que eu estou certo e que elas possam entender o que eu estou dizendo. Então, Faraday começa a fazer e fez muitas experiências mesmo. Faraday, na época dele, que um dos mais fizeram experiências na área de eletricidade e do eletromagnetismo. Vamos lá, então. Faraday fala sobre isso e ficou que só na conversa não funcionava. No curso dessas suas experiências, durante muitas, ele começou a observar figuras de limalhas de ferro, produzidas por um ímã colocado sobre uma folha. Você coloca um ímã embaixo de uma folha, né, de papel ou uma lâmina de vidro e joga limalha de ferro em cima. E aí, olha aqui, ó, as linhas, esses risquinhos aqui, ó, são linhas, né, mostrando que em torno do ímã aqui, elas vêm aqui, a outra também. Então, nós vemos que aqui elas separam, né, formando isso e se afastam dos lados e se aproximam aí, se for de atração, né? Sendo de repulsão, elas fazem um movimento diferente, assim, ó. Aí elas fazem assim e não se juntam. E aqui cria um lugar, um espaço vazio aqui, né? Então, visualização das linhas de força através de limalha de ferro espalhada sobre uma folha de papel. É isso que nós temos aqui. Isso aqui é uma foto tirada, não por Faraday, claro, porque agora nós sabemos fazer isso muito tranquilo, né? Há pouco tempo foi tirada essa foto. E aí, é desse jeitinho. Essas figuras semelhantes já haviam sido observadas na época medieval, pouco antes, por Pierre de Maricourt, né? Já tinha observado essas linhas, mas não tinha explicado, nem falado nada ainda, e não tinha uma teoria como Faraday. Então, Faraday passou a visualizar as forças magnéticas e elétricas como uma espécie de tubos de borracha ou linhas elásticas, como vocês viram, aquelas linhas fininhas ali, né? Que se estendiam no espaço a partir de ímãs ou de corpos eletrizados. Então, um corpo passando corrente elétrica também, ou atritado, conectização que nós já vimos com positivo e negativo, de atrito, contato, indução, né? Ou de ímãs. E que elas podiam ser distorcidas. Então, ele denominou essas linhas de linhas de força, certo? Como essas linhas deveriam preencher o espaço vazio, então passava a constituir-se em um campo de força. Então, toda aquela região em volta ali era chamada de campo de força, né? As linhas de força são aquelas linhas observadas realmente, são a representação geométrica convencionada para indicar a presença de campos elétricos. Pessoal, a questão que nós temos aqui, a representação seria o seguinte, dá uma olhadinha aqui. A representação é que a gente diz que as linhas saem de um polo, chega ao outro, né? Sai do positivo, vai para o negativo. Positivo está saindo, negativo estão chegando. E aponta aquela setinha. Não tem nada disso lá, lá só tem as linhas agindo. Então a gente convenciona a convenção do positivo e do negativo, ok? Vamos lá então. Então, são representadas por linhas que tangenciam os vetores campo elétrico. Tangente, tangenciar é tangente do campo elétrico resultante em cada ponto. Em cada ponto vai tangenciando. Como nós temos uma curva, então aqui, aí vai mudando também, né? A linha vai tangenciando cada ponto. Jamais se cruza, ela não se encontra, não se cruza. Sai de um ponto e vai tangenciando. Por convenção, as linhas de força têm a mesma orientação do vetor campo elétrico naquele ponto. Só que as linhas de campo não passam pela outra. De modo que para campos gerados por cargas positivas, as linhas de força são divergentes, sentido de afastamento. E campos gerados por cargas elétricas negativas são representados por linhas convergentes, sentido de aproximação. Aqui está a questão que nós estamos falando de convencionar, que aproxima e afasta as linhas. Só que é só por convenção para a gente saber, isso aqui é positiva, dali é negativa, tá? Olha aí, ó, aproximação, a setinha apontando para dentro, ó,
certo? Apontando para lá. E aqui, apontando para fora. Afastamento, aproximação. Campo gerado por carga negativa, as linhas são convergentes. Converge para um único ponto. Todas elas estão convergindo, né? E aqui estão afastando, ó. Olha bem, tem diferença. Ir e vir, né? Convergente, divergente. Já vimos isso no segundo ano, falando um pouquinho de espelhos, né? E lentes. A gente estava falando de espelho esférico e cônico, falando das lentes convergente e divergente. Onde as linhas de luz que representavam lá, elas convergiam ou divergiam, os raios de luz. E aqui nós chamamos de linhas de campo elétrico. Olha aqui, ó, cargas, tanto duas positivas como duas negativas, elas se afastam, elas não conseguem, elas nunca se encontram, mas também elas ficam um campo neutro aqui, praticamente, né? E aqui, ó, fica mais intenso. Positivo e negativo, saem do positivo e vão em direção ao negativo. Afasta do positivo, aproxima do negativo. Então, as linhas estão saindo aqui e aproximando aqui, certo? Então, a representação bem legal aí para vocês verem quando tem... Pode ser dois negativos também. O que é que muda se essas duas for duas negativas? A setinha passa a ser para dentro. A setinha passa a ser para dentro e não para fora, tá? Isso aqui for negativo e aqui positivo, a setinha aqui estão saindo e aqui estão chegando. Só isso. No negativo chega, no positivo sai. Então, com essa representação, você consegue fazer todas as outras. Não precisa ficar colocando os dois negativos, trocar o negativo pelo positivo aqui. Você já entendeu a setinha, então fica bem fácil você... a partir daí fazer exercício, etc. e tal. O campo elétrico uniforme, né? Se é uniforme, não pode ficar variando, né? Nós falamos que um campo elétrico é uniforme em uma certa região, campo elétrico é aquela região, né? Quando essas linhas de força que representam o campo elétrico são paralelas e igualmente. Nós vimos no anterior aqui que elas não têm nada de paralelo, ó. Não tem linhas paralelas, estão aí, ó, pertinho, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Não são paralelas, né? E são espaçadas uma das outras. O que implica que seu vetor campo elétrico, nessa região, chama de E, tem todos os pontos mesma intensidade, direção e sentido. Uma forma comum de se obter um campo elétrico uniforme é utilizando duas placas condutoras planas e iguais, tá? O ímã em forma de U, por exemplo, ele não funciona, só vai funcionar aqui. Porque aqui começa a ficar muito perto, né? E curvar, e aqui também ele vai curvando, ó. Assim, e saindo, né, da ponta. Então, não vai funcionar, tá? Nesse caso, duas placas aí condutoras, né? Uma positiva e outra negativa, mesma distância aqui, ó, do que aqui, sendo paralelas, o campo elétrico vão ter linhas sempre paralelas. Saindo positivo e chegando negativo. Olha aqui, ó, a setinha apontando para lá, tá? Então, nesse caso, tem a mesma intensidade, né? O campo elétrico gerado entre elas será uniforme. Carga de mesma intensidade, mas de sinal oposto. Então, não pode ser de mesmo sinal. Então, vão se repelir, aí vão formar linhas assim, né? Assim, que elas vão se repelir, não vai ser campo elétrico uniforme. Para ser campo elétrico uniforme, é necessário que as cargas sejam de sinais opostos. Uma positiva e outra negativa, não importa o lado, né? Você pode colocar o positivo do lado direito, no azul, e o negativo do lado esquerdo, que é o vermelho, tá? E o efeito das pontas? Agora nós vamos falar um pouquinho, lembrar daquele caminhão, né? Há mais de 200 anos, os cientistas observaram que um condutor que apresenta em sua superfície uma região pontiaguda, igual nós temos para-raios, né? Dificilmente se mantém eletrizado, pois a carga elétrica fornecida ele escapa através dessa ponta. Porém, aqueles cientistas não tinham uma explicação satisfatória. Então, pessoal, o que eles percebiam? O cientista percebeu o seguinte, que quando o material era pontiagudo, esse corpo ia se perdendo a sua eletrização, ia se tornando neutro, muito rápido, né?
mas eles não sabiam o porquê, eles não sabiam explicar. Faziam experiência, sabiam que existiam, só não sabiam explicar o porquê. Então vamos lá, tentar entender um pouquinho. Olha aí. Hoje nós sabemos que o poder das pontas ocorre por quê? Em um condutor eletrizado, a carga tende a acumular-se nas regiões pontiagudas. Em virtude disso, o campo elétrico nas regiões é mais intenso do que nas regiões mais planas do condutor. Então aí o caminhão de novo, para lembrar, você já deve ter observado caminhões tanque desses que transportam combustível, né, ou produtos químicos, têm formas arredondadas. Com as extremidades arredondadas, as cargas não se acumulam em uma das pontas, evitando um risco de centelha ou faísca. Então, olha bem, se o caminhão fosse de quina, as quinas iam ter uma carga maior. De repente, um caminhão passando em algum lugar, uma pedra sendo jogada por outro caminhão, batesse naquela quina e soltasse uma faísca, você teria uma carga elétrica muito concentrada e poderia formar um arco voltaico. E com isso, se tiver um vazamento pequeno que seja, desse caminhão, pode acontecer, com essa faísca ali, poderia incendiar o caminhão, né? Você vê que geralmente os caminhões, quando tem um acidente, aí no acidente vai romper ali, e aí é o fogo por causa da faísca. Mas o que acontece? Que uma pedra sendo lançada, ela pode provocar um arco voltaico quando atingir aquele espaço, aquele ponto concentrado, com muita carga. A arredondada distribui de maneira igual, se uma pedra bater, a carga não é tão intensa naquele ponto, então não forma um arco voltaico, que é aquela faísca que a gente vê, né? Às vezes você encosta um fio pertinho, outro vê que solta aquela faísca, tipo branca ali. Aquilo ali é que é o perigo. Sendo arredondada, nós temos aí uma proteção maior, menos risco de acontecer um acidente. Então, está explicado por que essa forma arredondada, tá? Vamos lá, então? E a blindagem eletrostática? O equilíbrio dos condutores, né? Olha, quando cargas elétricas em excesso a distribuem na superfície de um condutor de maneira uniforme, torna o campo elétrico em seu interior nulo, atingindo o equilíbrio eletrostático. Então, uma esfera, por exemplo, faz com que dentro, o campo dentro, no centro, é nulo. Então, nós falamos que ocorreu a blindagem eletrostática, né? Isso aqui ajuda muito. Vamos ver alguns exemplos aqui. Em 1836, Faraday observou que a carga excedente em um condutor carregado, ela residia somente em seu exterior e não teve nenhuma influência em qualquer coisa em seu interior. Então, não tem campo elétrico, né? Para demonstrar esse fato, ele construiu uma sala revestida com folha metálica e permitiu alta descarga de alta tensão de um gerador eletrostático para atingir o exterior da sala. Ele usou um eletroscópio para mostrar que não havia carga elétrica presente no interior das paredes da sala. Então, uma sala enorme, né, com toda de metálica, revestida de folha metálica, e em volta. Então, isso formou uma blindagem eletrostática e o campo interior é nulo. Não tendo campo elétrico, não tem corrente elétrica, não tem nenhum perigo de acontecer choque elétrico. Choque elétrico através de corrente elétrica, vamos ver na unidade 2, né, que é na eletrodinâmica. Então, aí uma caixa, né, as cargas estão concentradas na parte de fora e o campo dentro fica nulo. Então, quando as cargas se acumulam fora, o campo fica nulo, dentro da caixa. Não fora da caixa, mas dentro, no seu interior, certo? Um campo elétrico externo faz com que as cargas se rearranjem, cancelando o campo interno. Inclusive, isso aí, pessoal, olha bem, é interessante, aviões, por exemplo, mesmo que tenha relâmpago, os relâmpagos atingem os aviões durante os voos, né? Não há risco de choque das pessoas que estão dentro. Por quê? Ele funciona como uma blindagem eletrostática, onde fora concentra-se as cargas do avião, ainda mais que ele está em movimento, atritando com ar, ele está todo carregado com eletrização, né, por atrito com o ar. Em volta dele está carregado. As cargas continuam lá e dentro do avião não tem esse perigo. Mesmo atingindo um relâmpago, atinge o avião, ele
não tem perigo nenhum de choque elétrico. Um carro também, o carro normalmente tem relâmpago, ele não atinge a pessoa no interior, não é por causa dos pneus que é de borracha, não. É justamente porque em volta estão concentradas as cargas, então o relâmpago não atinge o interior do carro. Mesmo se um fio elétrico cair, por exemplo, desde que não fure, não ultrapasse o carro e tudo, se um poste cair, pode partir o carro e tudo, né? Mas se pegar só a parte de fora, não vai eletrocutar as pessoas. É claro que num acidente como esse, alguma coisa, as pessoas não vão ter esse bom senso de ficar quietinho dentro do carro. Mas se você parar e pensar, aconteceu, você está ali dentro. Se tivesse tomado o choque, já tinha tomado. Porque o choque elétrico tem 300 km por segundo. A luz é 300 mil, né? 300 milhões, né, de quilômetros. O carro é 300 km, a energia elétrica. Mas 300 km por segundo, em um segundo eu percorria o carro todo várias vezes. Se você já tivesse morrido eletrocutado, já teria morrido, né? Então, pensa bem se por acaso acontecer, né? Não saia de dentro do carro até chegar o socorro. Por quê? Porque nesse caso você está protegido, com a carcaça em volta. Isso é uma blindagem eletrostática, ok? Vamos lá então? Só exemplos mais simples, é como se fosse uma caixa dessa aqui. A blindagem eletrostática foi comprovada por Faraday através de experimentos, né? Que ele chamou de gaiola de Faraday, que é aquela gaiola que falou, toda chapa metálica. Fez tipo uma gaiola com barra, condutores, e dentro não tinha mesmo o campo elétrico. Sem campo elétrico não tem corrente elétrica. Não tem corrente elétrica, não tem choque elétrico. Vocês vão ver isso mais tarde em eletrodinâmica, vai falar de corrente elétrica. Então, Faraday demonstrou que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora, que é fácil de provar com a lei de Gauss. Então, outro cientista que trabalhou, né, e aí montou a lei. Como exemplo, podemos citar o gerador de Van de Graaff, aquele gerador que vocês já viram em várias revistas ou na televisão, por exemplo, que nós até já colocamos aqui, colocamos numa aula anterior de eletrização, uma menina colocou a mão e os cabelos dela ficaram todos assim, né? Então prova, e dentro dele o campo elétrico é nulo, mas fora as cargas passam para a menina, certo? Então, aquele gerador de Van de Graaff, nós já tivemos uma aula de eletrização, que nós mostramos a menininha, né, colocando a mão e os cabelinhos tudo se repelindo, né, por causa das cargas iguais. Ok? Vamos lá, então? Olha aí, o gerador Van de Graaff é esse aí. Aqui nós temos um corpo aproximando, tem uma centelha. Se você chegar de uma vez, não tem a centelha, mas só aproximar, fica uma centelha passando as cargas elétricas. Então, o esquema de funcionamento do gerador. Primeiro, aqui uma esfera de metal, que é essa esfera aqui, né? O 2, um eletrodo conectado à esfera, né? Nós temos o 2 aqui, um eletrodo, e aqui tem uma escovinha aqui, né? Na ponta para segurar a ligação entre a esfera e a correia. E aqui tem uma correia que movimenta, né? Esse gerador é ligado na eletricidade para girar, ou se pode movimentar mecanicamente. Então, o que acontece? Girando aqui, as cargas passam por essa escova que fica tocando aqui e eletriza, deixa eletrizado a parte de fora do gerador, certo? 3, um rolete superior. Né? Rolete vocês sabem que isso aqui, um eixo, né? Nós temos um eixo conectado ali para passar a correia em volta, então é chamado de rolete. O lado positivo da correia, esse lado aqui, a correia larga, plana, né? E aí a correia passa aqui, tem um lado positivo e um lado negativo, certo? O rolete inferior tem um em cima e outro embaixo para a correia girar e fazer a volta, né? Senão como é que ela vai movimentar, nesse caso, certo? Opa! O professor está passando aqui sem querer. Nós temos um eletrodo inferior, aqui embaixo, tá?
o bastão, esse bastão aqui, né? É uma esfera para descarregar a cúpula, a parte daí fica descarregada. E o 9 é uma faísca que eu falei para vocês que acontece pela diferença de potencial entre esse ponto e esse, ok? Isso é um gerador de Van de Graaff, tá? No experimento de Faraday foi utilizada uma gaiola metálica onde colocou um isolante e uma cadeira de madeira e sentou-se. Deu uma descarga elétrica e nada aconteceu a ele. Então o Faraday faz essa experiência, senta na gaiola depois de vários experimentos, percebe que não tem, vai lá e senta e tira uma foto, famosa essa foto, né, que ele tirou, deve encontrar pela internet por aí, em algum museu, alguma coisa, essa foto está lá, onde ele, na verdade, tirou essa foto lendo um jornal sentado na cadeira. Então provou que ele não sofria, mesmo com em volta tinha faíscas elétricas, dentro não tinha nada. Então a blindagem eletrostática é muito importante no nosso dia a dia. Protege de raios, como em viagem, de aviões ou de carro, como eu já falei para vocês, tá? Aqui, ó, um avião, né? Um relâmpago atingindo o avião aí. Quando a descarga atinge o avião, a eletricidade simplesmente viaja através da camada externa da fuselagem de alumínio e não causa qualquer dano real às pessoas que estão dentro do avião, tá? O avião está fazendo uma curva aí, mas não está caindo, não. Na verdade, a proteção das aeronaves contra raios é tão boa que muitas vezes os passageiros nem percebem que algum raio aconteceu, né? Às vezes, você vê, porque olha pela janela, você tem um clarão, né, pessoal? Vê o clarão dos relâmpagos. Você sabe que de nuvem para nuvem nós temos descargas elétricas. Não é só de nuvem até a terra, não. Da terra até a nuvem, da nuvem até a terra. Mas de nuvem com nuvem também tem muita atividade atmosférica, tá bom? Onde tem muitos raios. Então, voltando lá. A blindagem eletrostática é utilizado em aparelhos eletrônicos. Fica em volta uma capa metálica para não ser danificado pelo campo elétrico externo. Inclusive, a sua mão pode queimar alguns equipamentos. Se aparelhos eletrônicos forem submetidos a um campo elétrico externo, os seus componentes poderão ser danificados. Lembrando vocês o seguinte, que a blindagem eletrostática, se você fizer uma blindagem também, não é só a corrente elétrica que não consegue. O campo nulo pode proteger também contra ondas eletromagnéticas de outros tipos. Como? Porque a corrente elétrica é uma onda eletromagnética. Se você fizer uma gaiola dessa para colocar o celular, as chamadas não conseguem passar. Às vezes, em algum tipo de mercado grande, ou até em alguns lugares do shopping, você não consegue mandar mensagem, porque se nesse lugar tiver, por acaso, uma blindagem com própria ferragem, acaba dificultando. Os shoppings são feitos de maneira que não aconteça isso, porque sabe que lá precisa utilizar o celular. Alguns mercados têm formato de ferragem pura. Aqui mesmo na cidade de Porto Velho tinha um mercado grande aqui, que ele tinha essa dificuldade de fazer ligação dentro dele, porque ele foi feito com ferragem toda metálica por cima. Criou uma blindagem eletrostática e de telecomunicações, porque são ondas eletromagnéticas do mesmo jeito e dificultava a passagem, ok? Vamos lá então. Blindagem eletrostática serve para proteger e às vezes pode causar problemas nesse caso da comunicação você não conseguir fazer. Outras das aplicações são muito utilizadas no conceito da gaiola de Faraday são os para-raios. São formados por ligações metálicas de cobre ou alumínio que ligam a extremidade superior de um edifício, formando a gaiola de Faraday, com os condutores enterrados ao solo, dissipando assim a descarga. A questão, pessoal, é o seguinte: como é que você faz, protege um prédio muito alto? Você faz uma malha de ferro por fora dele, geralmente faz de cobre, que ele é um bom condutor, melhor do que o ferro, e faz até o chão. Então, o prédio todo fica coberto com essa malha vai até o chão, e lá ele tem uma saída com depósito, principalmente de carvão, que é muito bom condutor para receber essa corrente elétrica. Os relâmpagos caem no prédio, no para-raio, saem por essa malha em volta do prédio e chega até a terra, né? E lá a terra recebe os elétrons com uma facilidade muito grande, sem problema nenhum. Então, protege os prédios com essa armação chamada gaiola de Faraday também, certo? Prédio muito alto, eles estão propensos a chegar aos raios até ele, porque estão isolados, um pouco mais próximos. Inclusive, se você tem uma região plana, por exemplo,
de gado, região de pasto muito grande, e deixa uma ou outra árvore, por exemplo, aqui no estado de Rondônia, você não pode derrubar a castanheira. Às vezes você tem a pastagem e tem uma castanheira lá, ela é muito alta. Não é que a castanheira puxa o raio em si, mas é que o raio, ele atinge os pontos. Então, se tiver uma árvore lá no pasto, é um ponto, para ele é uma ponta. Então, ele chega até ali do que em volta. E as cercas de arame também, se você não faz, geralmente não se faz o aterramento, né, para poder sair e o gado passar perto. Geralmente, quando o gado passa perto da cerca para ir e vir para o curral, para o lugar que ele vai comer, por exemplo, e aí pode acontecer de cair na cerca, não danificar a cerca, mas se tiver gado perto, a quantidade enorme de carga eletrostática pode matar o gado, certo? Então, vamos lá. A gaiola de fardo é muito importante para proteger. Aí tem os relâmpagos atingindo os prédios mais altos, um dos mais altos aí, mas ele se protege e ninguém fica ferido dentro dele. Outra das aplicações que nós temos aqui ó, uma medida, né, do para-raio Frank, é um tipo de para-raio, tipo Frank, ele é um cone, ó, então tem a altura aqui, tem um cone, como se fosse uma malha aqui, né, redonda, com vértice na ponta do para-raio. Então, com isso aqui, dependendo da altura, com a altura e o raio, você consegue fazer essa malha e calcular. Os engenheiros têm todo esse trabalho aí e sabem como fazer isso de maneira que seja muito eficiente, tá? Esse ângulo aqui, alfa, existe ainda uma discussão desde 1892 qual é o melhor ângulo para se fazer isso. No Brasil, a norma brasileira de regulamentação aí, né, 5419, esse ângulo varia conforme a altura do para-raios e o nível de proteção. Assim você quer uma proteção classe 4, 3, 2, 1, assim por diante, tá? Uma altura em relação ao solo de até 20 metros, o ângulo deve ser de 55 graus. Então, nas normas, tem que fazer isso, senão o CREA vai lá e embarga a obra. Já para a estrutura de classe 3, então, a mesma altura de 20 é de 45, no caso da residência, escritório e fábrica, né? Então, para descobrir o raio de proteção, use essa equação. Raio de proteção, altura e a tangente do ângulo, onde H é a altura em metros, né? E alfa aí é o ângulo em graus. Então, empregado para o mesmo fim que o para-raio de Frank, o para-raio de Melsens adota o princípio da gaiola de Faraday. Consiste em envolver o edifício em uma armadura metálica, aproveitando as linhas arquitetônicas. Isso que eu falei para vocês, elas já ficam na parte externa do prédio, e aí essas barras de ferro verticais, horizontais, depois no final com cobre, a própria estrutura em volta, o gesso, a massa, né, o barro e tudo, ele em volta, você consegue não ver, mas ele está ali em volta do prédio, tá? Na proteção de instalações elétricas, o para-raio ou descarregador, né, o nome comum também, é colocado no ponto de instalação que se forme um máximo da onda de tensão elétrica, no ponto mais alto, né? Na instalação, intercala um dispositivo que obriga a onda de corrente elétrica em quadratura com a onda de tensão elétrica a ter uma inversão nesse ponto. Então, os tipos de para-raio empregados em instalações elétricas são de antena, de rolos, de peróxido de chumbo e eletrolítico. Esse de peróxido de chumbo já praticamente é proibido. Se deixa mais porque é radioativo, né? Então, nós temos... existe hoje no Brasil uma tendência de não utilizar esse tipo de para-raio. Um exemplo. A figura a seguir representa a configuração de linhas de campo elétrico produzido por 3 cargas pontuais, todas com o mesmo modo que, fica fácil. Os sinais da carga A, B e C são, respectivamente. Então, negativo, positivo e negativo, negativo, positivo, etc. Vamos ver? Então, olha bem, se você tem as linhas de campos que estão aqui no desenho, né? Olha bem, se estão chegando, é negativo. Se está saindo, positivo, né? Então, olha aqui, ó. Sai e chega. Negativo, positivo e negativo. Bem simplesinho, bem fácil, né? Vamos ver mais uma questão? Olha bem, as linhas chegando, negativo. Sai, positivo, né? E chega,
negativo, bem simples. Se Q, a carga Q positiva, a carga gerada do campo elétrico, geradora, né? Gerada não, tá? Tem um geradora do campo elétrico, e Q é a carga de prova em um ponto P. Podemos afirmar que o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Q. O modo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga de Q, da carga de prova, né? O vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Q, carga de prova. A força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Q. Força elétrica é a relação entre duas cargas, tá? Então, olha bem, o vetor campo elétrico em P não depende da carga de prova, porque se você tem uma carga geradora, ela gerou o campo. Gerou o campo. Se ela gerou o campo, a carga de prova tem que ser tão pequenininha que não interfere, justamente para você estudar, o campo elétrico só depende da carga geradora. Tem mais uma questão ainda? Uma carga negativa se encontra numa região do espaço onde há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo. Podemos afirmar que a força elétrica atuante sobre ela é... Bom, olha bem, você tem uma carga negativa, certo? Ela está no espaço e tem um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo. O que eu posso falar sobre a força elétrica? Se ela está para baixo, onde há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo, para ela ficar em repouso, tem que ter uma força elétrica contrária, né? Certo? Tem uma força elétrica contrária para manter em equilíbrio. Se a carga é negativa, nós sabemos também que a força elétrica, no caso aqui, você tem a carga negativa, ela é o contrário, né? A força elétrica é o contrário do campo, certo? Então ficou fácil, não é tão difícil assim de você fazer esses exercícios. Olha bem, lembrando que campo elétrico é a região em torno de uma carga qualquer que gera esse campo elétrico. A carga de prova, ela na verdade, a carga de prova é colocada para provar se existe ali um campo elétrico, porque se houver movimento dessa carga de prova, é porque uma força elétrica agiu. Se agiu, é porque tinha um campo elétrico. O campo elétrico é que é responsável para que possa ter uma força elétrica. Se não tem campo elétrico, não tem força elétrica, certo? Você pode ter campo elétrico sem força elétrica, né? Mas não tem como ter força elétrica sem campo elétrico. Por quê? A força elétrica é a interação entre duas cargas e a carga gera duas cargas que sejam eletrizadas. Se é eletrizada, gera campo elétrico. E a força é essa relação. Então, a carga de prova é para provar se houve naquela região. Você colocou, ela se aproximou ou afastou, alguma coisa para ele aproximar ou afastou. Quem é? A força elétrica. Por quê? Porque tinha um agente ali que produzia. Era o campo elétrico de uma carga geradora. Pode ser das duas, né? Ou pode ser de uma. Geralmente a carga de prova ela é tão pequenininha, a carga elétrica, para que não interfira no seu processo para você fazer a experiência, certo? E nós falamos aqui sobre os para-raios, o poder das pontas, né? O para-raio surge justamente do poder das pontas, por isso que o para-raio no ponto mais alto do prédio, uma haste para puxar, ali tem uma força maior de concentração, puxa as cargas e as cargas se espalham e vão até o chão. No caso do avião, vocês viram que ele é utilizado a blindagem para evitar que tenha problemas ali com quem está dentro do avião. Ninguém quer tomar choque, né? Imaginou? Você está lá naquela altura, o piloto e todo mundo, não funciona. Então, é seguro, pessoal. É seguro viagem de carro e viagem de avião com relâmpagos, não por causa do pneu do carro, no caso, mas por causa da blindagem eletrostática, como o Fábio conseguiu provar. Então, lembrando a vocês que a aula continua.